Olá, tudo bem? Bom, eu já falei de um escritor europeu, já falei de um escritor brasileiro nacional, e hoje eu não vou falar nem do escritor europeu, nem nacional, nem brasileiro. Vou falar de um escritor gaúcho. Ah, os separatistas gostaram, né? Tô brincando. A obra é Porteira Fechada, Ciro Martins. Bom, esse texto, esse livro, nem precisaria ter, como tem, um excelente enredo, com personagens bem construídos, com uma história bem consistente em torno dele. Não precisaria ter. Ele já seria uma leitura aprazível só pela estética, só pela linguagem utilizada. Eu sou um pouco suspeito para falar porque eu gosto desse tipo de literatura com linguagem mais regionalista, né? Gosto do Graciliano Ramos, Jorge Amado, Raquel de Queiroz. Não gosto do Guimarães Rosa, acho que ele extrapolou essa linguagem regionalista dele, mas quem gosta do Guimarães Rosa talvez vá gostar do Ciro Martins, Porteira Fechada. E quem gosta então de expressões gaúchas, dessa linguagem nossa gaúcha aqui, também vai gostar muito da estética empregada pelo Ciro Martins. Bom, o Porteira Fechada é o segundo livro da trilogia do Gaúcho a Pé, do Ciro Martins. Por que gaúcho a pé? É o gaúcho sem o seu cavalo, é o gaúcho empobrecido. E por que empobrecido? Na década de 30 e 40, que é o que trata o livro aqui, e toda a trilogia é um pouco mais, mas é por essa época, a economia agropastoril do Rio Grande do Sul estava em baixa. E é isso que vai tratar o Porteira Fechada especificamente, a década de 30. Por que porteira fechada? Porque as porteiras se fecharam para os peões de estância. Não tinha mais trabalho para eles lá. Vamos lembrar um pouco a década de 30. A década de 30 é uma efervescência política mundial, nacional e regional. Na Europa a gente tem o período entre guerras e o nazismo e o fascismo em alta, né? Naquilo que redundaria na Segunda Guerra Mundial. Aqui no Brasil nós temos a Revolução Constitucionalista de 32, que deu-se em São Paulo, mas o Rio Grande do Sul estava envolvido, os gaúchos, né? Depois temos o Estado Novo com Getúlio Vargas. E aqui no Rio Grande, isso nacionalmente, e aqui no Rio Grande do Sul nós temos o período pós-revolução, nós temos a questão do Borges de Medeiros há quase 30 anos no poder. Então é um momento de grande efervescência e protagonismo político do Rio Grande do Sul. Mas a sua economia agropastoril não acompanha essa efervescência. Então, essa economia do campo está em baixa, fazendo com que os trabalhadores do campo sejam expulsos para a cidade, num êxodo rural, montando aqueles bolsões de pobreza que existem até hoje. Não é diferente com o nosso protagonista, o João Guedes. O João Guedes trabalha anos numa fazenda, mora nessa fazenda como meeiro, né, uma espécie de inquilino, e essa fazenda é vendida para o Júlio Bica. O Júlio Bica não quer mais nada de agricultura nessa fazenda, ele quer só pecuária. Então, o espaço ali onde o João Guedes morava, ele vai montar pasto. Isso é, vai destruir uma casa para montar mato, para plantar mato. E o João Guedes, então, vai para a zona urbana, onde ele não consegue sustentar a família e acaba se envolvendo em furtos de ovelha. E aí nós temos, então, esse conflito moral e ético do protagonista, porque o João Guedes sempre foi muito honesto, né, e sempre prezou pela sua honestidade, mas não viu outra saída a não ser roubar. Nisso ele vira alcoólatra também, vive no bar então do Seu Fagundes. O Seu Fagundes é um ex-capitão do partido dele, o partido dele está em baixa também perdeu, então ele de capitão, né, do status de capitão, ele passa para dono de bar, né, de bodega, a bodega do Seu Fagundes, né, e retrata isso, então, a obra, sem contar outros personagens, que eu gosto muito também, da Maria Querubina. A Maria Querubina é a prima da esposa do João Guedes. É uma emergente, né, então, que trata a prima pobre, entre outros, da classe inferior, com um certo desdém, o que demonstra também a hipocrisia da sociedade. Fica a dica, então, peguem um matungo velho, como diz o Ciro Martins aqui, e vamos conhecer a história do Rio Grande do Sul, através do Porteira Fechada, ou de toda a trilogia do Gaúcho a Pé. Se der tempo, vamos parar na bodega do Seu Fagundes e tomar uma purinha, que nem é tão purinha assim, porque ele mistura água escondida. Até a próxima, fiquem com Deus.